Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, na tarde de hoje, senhor presidente, eu venho trazer um assunto para esta casa e para a nação brasileira de um setor, de um segmento produtivo da sociedade brasileira que, na verdade, tem importância fundamental na vida e no desenvolvimento do país. Grande potência sucroalcooleira global, o Brasil é o país do mundo que combina uma ampla frota de veículos bicombustível, o chamado carro flex, com a produção e a distribuição eficiente de etanol em larga escala. Tal condição, meus caros colegas, torna o setor um dos mais importantes, modernos e eficientes de nossa economia, apresentando números com igual dimensão. Com a safra anual por volta de 600 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, são produzidos mais de 27 bilhões de litros de etanol derivado da cana por ano. Nesse processo, são mais de 400 usinas em operação, fazendo do Brasil não somente o maior produtor na planta do planeta, mas também o maior exportador mundial de açúcar e álcool. Com a frota crescente de carros bicombustíveis, que já corresponde a 90% da indústria automobilística nacional e 10 milhões de unidades, a cana-de-açúcar se transformou no principal fonte de energia renovável do país, superando até mesmo as hidrelétricas. Por isso tudo, senhora presidente, pela monumental importância econômica, social e ambiental que a produção sucroalcooleira exerce em nosso país, achamos ser absolutamente relevante a promoção de incentivos e políticas públicas que viabilizem e ampliem o sucesso já alcançado pelo setor. É nesse sentido que caminham iniciativas como ProRenova, programa oferecido pelo BNDES, que objetiva incrementar e aperfeiçoar ainda mais a produção brasileira de álcool e açúcar. Para isso, são disponibilizados 4 bilhões de reais para o financiamento da renovação de mais 1 milhão de hectares de lavoura, levando-se em conta o custo médio de produção em um canavial. O propósito, meus senhores e senhoras senadoras, é o de suprir a demanda crescente por matéria-prima das usinas, cuja capacidade máxima de produção ainda não foi atingida. Aqueles que acompanham o mercado já tinham claramente essa percepção, agora compartilhada com as autoridades econômicas do governo. Entendemos ser esse, afinal, um papel essencial do Estado, o de indutor e articulador de políticas para o crescimento e o desenvolvimento de suas maiores potencialidades econômicas e produtivas. No que tange às condições de trabalho em nossos canaviais, outrora preocupantes, os avanços foram igualmente substanciais e importantes nos últimos anos. Com mais de 1 milhão de trabalhadores, senhor presidente, o setor sucroenergético é um dos maiores geradores de emprego formais do país. Gigantesco em quantidade, reconhecia-se que precisava incrementar a sua qualidade. E é justamente esse caminho que o setor vem buscando. Em 2008, o governo, empresários e trabalhadores do setor discutiram e assinaram o Compromisso Nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria da cana-de-açúcar. Trata-se de uma iniciativa pioneira que visa proporcionar um vigoroso salto de qualidade nas condições e relações de trabalho, especialmente nas atividades envolvidas no campo. A esse processo de mecanização e modernização em sua produção, que tem como consequência natural uma diminuição e substituição do número de trabalhadores braçais, se associa a criação de novos postos de maior remuneração e qualificação, como operadores de máquinas, mecânicos e soldadores. Não obstante, senhora presidenta, haverá programas de requalificação desses trabalhadores em outros segmentos pujantes da nossa economia, como construção civil e indústria, setores ainda tão carentes de mão de obra treinada e qualificada. Vê-se, portanto, que a produção sucroalcooleira reconhece o seu importante papel na geração de emprego e renda em nosso país e não se exime da responsabilidade social na gestão de seus recursos econômicos e humanos. Senhora presidenta, senhoras e senhores senadores,
sendo com muito orgulho representante nesta casa do meu querido estado de Alagoas, maior produtor de cana-açúcar e etanol do Norte e Nordeste do Brasil, sei perfeitamente dos benefícios da importância desse segmento produtivo para a gente alagoana. Nos períodos de safra, são quase 100 mil trabalhadores diretamente em meu estado, na colheita e processamento da cana. Além disso, estima-se que as 24 indústrias de açúcar e álcool do estado sejam responsáveis por mais de 270 mil empregos indiretos. São números, senhora presidente, senhores senadores, que revelam a dimensão desse que é um negócio genuinamente brasileiro, com tecnologia desenvolvida em território nacional e que leva a marca do nosso país para os 4 cantos do mundo. Cabe a nós, homens públicos, oferecer as condições necessárias para que a atividade não só continue a se desenvolver, mas que alcance padrões de eficiência e excelência ambiental, laboral e econômica cada vez maiores. Por isso, senhor presidente, é que o Nordeste brasileiro, que na verdade tem uma diferença entre a produção da cana no Nordeste e a produção de cana no centro, no Sudeste, é que o governo tem que melhorar as condições de políticas públicas para atender aqueles que, na verdade, produzem essa energia, esse combustível renovável, para que o Brasil realmente possa, cada vez mais, se tornar o maior produtor de açúcar e etanol do mundo. Senhor presidente, meus caros colegas senadores, esta Casa e o Congresso Nacional têm por obrigação estabelecer políticas públicas para incentivar a produção cada vez mais de cana-de-açúcar, cada vez mais de etanol e dar as condições necessárias para que as indústrias que tratam dessa ação produtiva possam receber, sem dúvida nenhuma, do governo federal o incentivo necessário para continuar cada vez mais crescendo, desenvolvendo, porque é, sem dúvida, um dos setores produtivos do país que gera emprego, renda e melhoria de vida para as pessoas que exercem essa atividade. Eu gostaria de agradecer aos senhores senadores e às senadoras a benevolência da participação neste plenário da Casa, das ações que são desenvolvidas em benefício, sem dúvida nenhuma, deste segmento produtivo. E com especialidade, nobre senador Raup, com especialidade, aqueles que produzem cana e fazem as usinas rodar nas regiões do Nordeste são merecedores cada vez mais da ação, do prestígio e do incentivo do governo e das políticas públicas do governo. Muito obrigado.